Glória a Deus. É bom estarmos juntos. Eu quero falar nesta tarde com o tema Buscando o Espírito Santo. Esta é, sem dúvida, a maior necessidade do crente: viver uma vida condizente com a palavra de Deus, honrando ao Senhor e cada vez mais buscando a presença do melhor amigo que você pode ter, o Espírito Santo. Diga amém. Mas eu quero ler um texto que aparentemente nada tem a ver com buscar, mas você vai entender na medida que eu vou pregando. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4 e 30. Creio que vai aparecer aqui no telão este versículo. Está aí, olha só. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O tema é buscando o Espírito Santo. Este texto está em Efésios. O apóstolo Paulo escreve esta epístola aos irmãos de Éfeso quando ele estava preso em Roma, por volta de 60 anos depois de Cristo. Muito obrigado, mano. Ele envia esta carta aos irmãos de Éfeso, trazendo algumas recomendações, lembrando os irmãos de Éfeso sobre quem eles eram e como é que eles deveriam viver. Éfeso não era uma cidade do povoado de Israel. Éfeso era uma cidade gentílica. Éfeso era uma cidade com um comércio pujante, uma cidade muito conhecida, como também marcada pela idolatria. Eles adoravam a deusa Diana nesta cidade. Lá havia muita prática ocultista. Lá a imoralidade tomava conta, no cunho físico quanto espiritual. Você vai observar que o apóstolo Paulo ele divide esta carta, esta epístola, em duas partes. A primeira parte para falar sobre a identidade do cristão, quem nós somos em Cristo. E você sabe, todo crente em Jesus tem a sua história dividida num antes e num depois de Cristo. Antes, você estava perdido. Antes, você tinha uma vida totalmente equivocada em relação a princípios de Deus. Antes, a sua vida dava até nojo. Depois que você encontrou Jesus, encontrou o Salvador, depois que você entregou a sua vida em Cristo, agora você recebeu uma nova identidade. Você já não é mais o mesmo. Os seus valores mudaram. Os conceitos da sua vida foram transformados. Agora tudo que você quer é ser parecido com Jesus. Você quer exalar o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo deixa muito claro sobre a nossa identidade, a identidade daqueles que servem a Cristo, que se encontraram com Cristo. Mas a outra parte, ele vai falar sobre como é que um crente deve viver. Eu sei, tem gente que vai fazer uma crítica dizendo que as mensagens que nós pregamos não devem ser compostas por comportamento, de dizer como é que alguém pode servir a Deus. Mas os escritos do apóstolo Paulo vão apontar o tempo todo comportamento. Porque é mais ou menos assim: um bebê recém-nascido,
ele não vai ter muitas iniciativas, mas com o decorrer do tempo, ele vai começar a querer fazer algumas coisas, e você vai ter que encontrar alguma forma de educar. Lá em casa, a Chloe, que está com 1 ano e 5 meses, agora a gente colocou aquela proteção em tudo que é tomada, para que ela não coloque o dedo lá dentro. Mas pasmem vocês, ela puxa aquela proteção e ainda põe na boca. É um espetáculo. Mas a gente tem que dizer não, tem que dizer sim. E é complicado. Ela vai ter uma série de comportamentos que nós vamos ter que educá-la passo a passo, para que ela possa cada vez mais se comportar da melhor forma. Assim também é no Evangelho. Quem nasceu de novo precisa saber o que é certo, o que é errado, além de que o Espírito Santo confirma, trazendo paz, trazendo luz, trazendo entendimento, abrindo os olhos espirituais. Então o apóstolo Paulo, ele divide esta epístola em 2 partes. Primeiro na identidade, segundo no comportamento daquele que serve a Deus. O que é que o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos irmãos de Éfeso, o que é que ele quer dizer quando diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção? Nós sabemos que o Espírito de Deus vai aparecer nas Escrituras, lá em Gênesis, dizendo que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Depois, de forma pontual, você começa a enxergar o Espírito Santo trabalhando de diversas formas no Antigo Testamento. Você vai ver ele aparecendo de forma pontual. O Espírito de Deus estava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José. Você vai ver o Espírito do Senhor sobre Sansão, e quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, Sansão fazia coisas incríveis. Só poderia ser mesmo o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Aí a gente vai olhar para Joel. Joel profetiza que o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne. E em Atos 2, depois que Jesus passa por esta terra anunciando, dizendo que o Consolador haveria de vir, o Espírito Santo seria enviado, ele diz: olha, eu tenho que ir, vocês não vão ficar só, eu vou e rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo, o Consolador. Jesus morre, ressuscita, Ele é assunto aos céus, Ele sobe, e então em Atos 2, depois de vários dias orando, o Espírito de Deus vem, o Espírito Santo vem, e o texto diz em Atos 2, que todos foram cheios do Espírito Santo. É lindo o texto. E a gente sabe dos desdobramentos que se dão. A igreja primitiva começa a experimentar esse derramamento do Espírito Santo. E é claro, há um perigo muito grande quando nós nos acostumamos com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo agora, ele se torna uma coisa, não mais uma pessoa. A gente começa a mudar o conceito que temos em relação a ele. É um perigo muito grande, quando você se acostuma com as coisas santas. Eu tenho lá algumas preocupações em relação a esse lugar onde nós realizamos os cultos. Eu já contei aqui, vale a pena repetir. Há muitos anos atrás, os jovens me contaram uma história e disseram: pastor Júnior, tinha que fazer uma festa junina na igreja. E a gente fez uma festa junina e disseram que eu tinha que vir a caráter. Eu falei: vou ter que ir a caráter? Não precisa, pastor, o senhor sempre está a caráter. Foi muito engraçado. Mas no meio daquele contexto todo eu fui preso, pagaram minha fiança, me tiraram da cadeia, porque fizeram até um espaço que era cadeia e tal, e virou uma festa. Teve até conversão de pessoas, tudo. E aí a gente justifica o meio pelo fim. Mas depois eu cheguei em casa, fui orar, e o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, e eu entendi, eu fiquei triste,
e eu não sabia porque que eu estava triste. Tinha sido uma noite alegre, tinha sido uma noite muito bacana, muito legal, tinha sido uma noite assim incrível, todo mundo sorrindo, todo mundo comendo, todo mundo desfrutando do momento, e agora eu estou em casa triste, uma tristeza profunda, sem sentido, tentando entender por que eu estou triste se tudo deu certo. E aí, daqui a pouco, eu comecei a compreender que o Espírito Santo, porque escute o que eu vou falar, o Espírito Santo habita em nós. E se você ficar triste sem sentido, é porque, de alguma forma, aquele que habita em você está triste. E aí eu comecei a indagar, mas por que, Senhor? Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? Meu Deus, eu fico todo arrepiado falando nisso. Ele disse, porque o lugar onde vocês se reúnem para me celebrar foi um lugar transformado hoje em qualquer outra coisa, menos num espaço onde eu pudesse ser buscado. E aquilo me feriu, porque eu já tinha ferido ele, então aquilo foi um golpe. E eu fiz um pacto com o Senhor. Eu disse, Senhor, enquanto eu for pastor, no lugar onde nós nos reunimos para te adorar, eu nunca vou mais permitir que façamos algo semelhante. Então, esse lugar aqui é um lugar especial. É um perigo quando a gente se acostuma e pensa que podemos tratar esse ambiente como qualquer outro. Afinal de contas, o Espírito Santo é gentil, é amável, e a gente acaba ferindo a sua presença. Então escute o que eu vou dizer. Nós recebemos, sem dúvida, se você é crente em Jesus, se você tem orado, se você tem se relacionado com a palavra, tem adorado ao Senhor, de alguma forma você está se relacionando com o Espírito Santo, porque quando você nasceu de novo, você recebeu do Espírito de Deus em você. É o Espírito Santo que vai fazer uma obra na sua vida. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder este que emana do Espírito Santo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, escute o que eu vou dizer, você tem o Espírito Santo. É por isso que às vezes, mesmo quando o momento é legal, é bacana, você está com os seus amigos, todo mundo está sorrindo, todo mundo está feliz, mas você está ali, parece que você é um peixe fora d'água, parece que as coisas não estão mais fazendo sentido, tem um negócio estranho pairando, você fica incomodado. Calma aí, está tudo bem, mas eu estou mal, está tudo indo certo, mas parece que para mim está dando tudo errado. Você se sente um peixe fora d'água, é porque o Espírito Santo está te comunicando, ele está falando, ele está dizendo, esse aqui não é ambiente para você, esse não é o teu caminho, isso aqui não é o que eu tenho para ti. Então, eu e você, nós precisamos ser sensíveis e ouvir a voz do Espírito Santo o tempo todo. Diga amém. Então, o texto que a gente leu diz, e não entristeçais. Não, a partir do momento que você deixa de buscá-lo, a partir do momento que você deixa de se aprofundar cada vez mais, a partir do momento que você começa a pôr na balança se vale a pena estar na casa de Deus ou não, a partir do momento que você começa a colocar Deus não mais como prioridade, mas Deus como uma alternativa, uma opção, quando você começa a questionar, será que é isso mesmo? Servir a Deus vale a pena? Quando você começa a entrar por esse caminho, é por aqui que você vai começar a entristecer o Espírito Santo. E quando a gente olha para o contexto do versículo 30, nós vamos encontrar algumas coisas. Por exemplo, o que é que pode nos leva a entristecer a presença de Deus? Por exemplo, a mentira. A mentira nos leva. Olha só, o apóstolo Paulo, quando fala, não entristeçais o Espírito Santo, se você olhar na epígrafe do texto, porque a palavra de Deus
você vai encontrar alguns títulos ou subtítulos para partes dela. Do versículo 25 em diante, a epígrafe do texto é exortações à santidade. O versículo 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: existe um costume que você tinha antes, que não pode te acompanhar mais, o de proferir mentiras, o de tentar enganar, não pode. Outra coisa, o versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, você pode por um momento ficar zangado, ficar irado, você até pode ficar indignado com uma situação, você só não pode alimentar isso, isso não pode te dominar, isso não pode te submeter, isso não pode se tornar o Senhor da sua vida. E quando é que isso acontece, que a ira se torna o Senhor da minha vida? É quando eu já não meço mais consequências e coloco os pés pelas mãos e tento resolver a coisa na pancada, no grito. É quando o orgulho e a soberba me dominam e por causa da minha ira eu começo a fazer mal ao outro que está perto de mim. O versículo 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. São princípios que ele está colocando. Aquele que pedia para fazer uma nota maior do que o valor que era devido, para poder ter uma volta, não faça mais isso. Estou parafraseando e trazendo para a nossa realidade. Dito e feito é isso, ele está dizendo: olha, se você ludibriava para ter lucro, não faça mais isso. Se você fazia tudo com segundas intenções para ter um resultado financeiro maior, não caminhe por essa via, isso vai te fazer mal, vai te fazer mal. Olha o versículo 29 que antecede o 30 que lemos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim para edificação. Olha isso, o que é torpe? Apodrecido, linguagem podre, corrompido por alguém. Olha, uma qualidade pobre, ruim, impróprio para o uso, são os palavrões. Palavrões. Uau, crente que fala palavrão, meu Deus, ele não sabe, mas ele está entristecendo o Espírito Santo. Eu sei que você vive no meio de um contexto de pessoas que proferem todo tipo de palavreado, eles vão falar todo tipo de porcaria, boca fora, mas você que serve a Deus, você que está buscando o Espírito Santo, esse tipo de palavreado não deve fazer parte da sua vida, não é bom, porque quando você fala, você está provocando o ambiente, você está gerando tristeza não só ao Espírito Santo, mas às pessoas que estão ao seu redor. Você não pode falar. Eu perguntei outro dia para minha filha Sara, quantas vezes você ouviu o pai falando palavrão? E ela falou: eu ouvi sim, pai, o senhor fala. E eu olhei para ela: eu falo, o que eu falo? Ela falou: droga. Quando dá alguma coisa errada, é o máximo que sai, é droga. E ainda depois fico chateado, porque eu não deveria ter falado isso. Mas tem gente que gosta de falar palavrão e não sabe que os palavrões estão alimentando o mundo ao seu redor. É um perigo, por exemplo, se continuasse falando droga, porque no final eu poderia estar tornando a minha vida uma droga. Se você fala outra coisa, pelo amor de Deus. Triste foi ver uma mãe olhando para a filha num lugar, era num shopping, ela deu de dedo na filha e falou: sua filha da... E eu
Pensei, ela não se olhou no espelho que ela é a mãe e está falando isso para a filha. Então, veja, as pessoas, elas falam e acham porque é só um momento de ira, de raiva, não tem problema nenhum. Escute, eu vou te dar um conselho. Escute, cuide com o que você fala. Cuide. Fora a murmuração, fora praguejar, fora falar um monte de bobagem, fora, você sabe, escute só, você quer fazer sucesso na internet? Quem quer fazer sucesso na internet aí? Levanta a mão, quem quer? Ninguém levantou a mão. Tá. Não, mas quer saber? Alguns dizem e defendem a ideia, fale mal dos outros. Fale mal dos outros. Eu ouvi de um pastor, não tem nada para falar de mal de você, então é melhor inventar. Eu falei, sai para lá, Satanás. Não, mas veja, perceba isso. A gente tem que ter um cuidado, se policiar o que nós falamos. Nossas palavras alimentam um mundo ao nosso redor. Pessoas estão ouvindo, seus filhos estão ouvindo. Graças a Deus, aqui na Mais de Cristo, aconteceu 2, 3 vezes, eu posso contar nos dedos de uma das mãos, 2, 3 vezes, de uma criança chegar para mim, com 4, 5 anos, dizer, eu te odeio, não gosto de você, não vou com a sua cara. Mas aconteceu. E logo eu sabia que não é a criança que está falando uma coisa que ela acha. Ela está reproduzindo o que o pai e a mãe, de alguma forma, falou. Então, veja, as crianças estão ouvindo, isso vai alimentá-las. Mas tem mais ainda, olha isso aqui, versículo 31, longe de vós toda amargura, não alimente as mágoas, por causa das frustrações, das coisas difíceis que você enfrentou. E cólera, a raiva, a ira, a fúria, o ardor, a gritaria e blasfêmias, difamação, calúnia, blasfêmia, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, blasfêmia. Cuidado. E bem assim toda malícia, maldade, impureza. Então, existem coisas, é uma palavra assim cirúrgica, e eu já estou terminando, mas existem coisas que você vai tolerando, e a gente sempre fala, onde passa um boi, passa a boiada. A gente sempre fala, basta uma fissura para aparecer uma rachadura, e por causa de uma rachadura, um muro ou uma parede se romper. Escute, um abismo chama outro abismo. Então eu e você temos que ter um cuidado muito grande, porque nós somos servos de Deus, nós nascemos de Deus, nós nos encontramos com Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos vivendo em novidade de vida. Como é que nós podemos viver o novo de Deus se o estilo de vida que a gente possui é velho? Então a gente precisa mudar isso. Antes, versículo 32, sede uns para com os outros benignos, amáveis, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E veja, tudo que eu falei do versículo 25 até o versículo 32 está no contexto do versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós lemos aqui um estilo de vida que vai entristecer o Espírito Santo. Vai. Agora escute o que eu vou falar. Escute, preste atenção.
que isso aqui é muito pontual para você. Deus, Ele conhece você por completo. Deus, Ele conhece você melhor do que você se conhece. Deus não olha apenas para a atitude, Ele olha para a origem. Ele não olha só para a atitude, mas Ele olha para a intenção. Aliás, Deus sabe até quantos fios de cabelos há em vossa cabeça. Ele sabe, Ele conhece tudo, por mais que tenha uns que não tem nenhum. E aí digam, pastor, eu também sei. Mas se você olhar para mim, você não vai saber, nem eu sei, mas Deus sabe. Isso significa que Deus nos conhece, e se Ele nos conhece de forma completa, então significa que Deus também sabe onde é que estão as nossas fraquezas. Deus sabe onde é que nós somos mais vulneráveis para tropeçar e cair, Ele sabe. Deus sabe das nossas limitações, até onde é que nós conseguimos alcançar com a nossa mão. Deus sabe. E se Deus nos fez, não nos fez, aliás, Deus nos fez perfeitos, mas o pecado trouxe problema para a humanidade e nos tornou o que somos, então é por isso que a gente o tempo todo vai observar nas Escrituras que o desejo de Deus é que nós o busquemos com todo o coração. Porque, escute, Deus não quer que você seja perfeito. Aos olhos humanos você nunca vai conseguir ser, mas Deus quer que você busque o aperfeiçoamento. E Deus vai trabalhar para que você seja aperfeiçoado. Eu quero que você levante a sua mão direita aos céus e diga isso: o meu Deus está trabalhando na minha vida, para que cada dia mais e mais eu seja aperfeiçoado. A santificação é um processo que acontece de Deus para com o homem, mas a consagração é um processo que acontece do homem para com Deus. A santificação, ela acontece à medida que você abre o seu coração e pede para o Espírito Santo vir. Eu gosto de dizer que a santificação muitas vezes é resultado da consagração, que você podia andar desalinhado, mas você se posicionou para buscar a presença de Deus. Você abriu o coração e entendeu que tudo que você precisa é dele, e porque você entendeu, ele vem. E quando ele vem, se havia alguma coisa que entristecia o Espírito Santo, agora não acontece mais, porque o Espírito Santo encontra liberdade na sua vida, e ele começa a trabalhar, ele começa a arrancar tudo que não presta, e ele não arranca de fora para dentro, ele vai, eu falei, ele não olha só para as atitudes, ele olha para a origem, e ele vai lá na origem, lá nas raízes, as mais profundas, lá onde estão as ervas daninhas, e ele vai arrancando. E tudo que ele quer é que você seja cheio de sua presença, diga amém. Escute, não entristeça o Espírito Santo, ao contrário. Convide o Espírito Santo para tomar conta da sua vida. Quando a gente lê, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando a gente lê isso, isso não é um escrito para um ímpio, mas são palavras do próprio Jesus para uma igreja.
uma das coisas que eu quero é ser menos religioso. Eu quero pegar a religiosidade e deixar lá fora. Eu quero que aqui o Espírito Santo contemple corações prontos a se renderem e se entregarem a Ele. E Ele vai começar uma transformação. Ele vai começar a mudar você de dentro para fora. Escute, você não vai conseguir sozinho. Você precisa do Espírito Santo. Levanta a sua mão direita aos céus e diga: eu preciso do Espírito Santo. Olhe para alguém perto de você e diga: meu irmão, eu e você precisamos da presença do Espírito Santo. Eu quero concluir, fique de pé. Preste atenção no que eu vou dizer. Se o Espírito Santo se entristece dentro de você, eu vou aqui conjecturar, colocar minhas palavras. Se o Espírito Santo se entristece dentro de mim, também significa que o Espírito Santo pode se alegrar dentro de mim. Vou pensar no oposto. É coisa minha, não está no texto. É coisa minha, é coisa pessoal. É uma interpretação by Junior. Mas escute, os benefícios de você ter o Espírito Santo. Vai ter hora que você não sabe o que falar, o que fazer. Vai ter hora que vai ser difícil. Vai ter hora que você tem que assinar um contrato. E o Espírito Santo vai te dar direção na hora. Já aconteceu de eu ter apertado a mão. Está tudo certo, contrato na mesa. Assina aí, pastor. E quando eu vou assinar, o Espírito Santo diz para mim: não. Eu sinto aquilo, me dá um temor. A pessoa está esperando, estou com a caneta na mão. Aconteceu comigo. E eu peguei, empurrei o contrato e disse: desculpa, não posso, eu tenho que pensar um pouquinho mais. Mas dentro de mim, eu estava com aquele ponto de interrogação enorme. Isso não está certo, isso não está bom. E depois o Espírito Santo confirma isso comigo. Porque quando você começa a buscar o Espírito Santo e receber dele na sua vida, e se encher dele no teu coração, na tua mente, isso começa a acontecer. Ele começa a te dirigir passo a passo. Ele não é uma força, ele tem força. Ele não é um poder, ele tem poder. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma energia, por mais que muitos pensem nele como uma energia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem mente, ele tem vontades. E escute uma coisa: o Espírito Santo, a vontade de Deus agora para você é que você seja cheio dele, é que você receba dele, é que você seja inundado por sua presença. Em todo esse lugar, levante as suas mãos, chame pela presença do Espírito Santo, clame pelo Senhor agora. Diga: eu quero ter uma marca do Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, vem encher. Toca-me com a tua presença, Espírito Santo. Clame a Ele, clame.